Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. E em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos fechar aquele conteúdo, colonização portuguesa. Vamos ver agora a concentração no governo geral e dar umas pinceladas na sociedade colonial. Claro, vamos dar uma retomadinha também na aula das capitanias hereditárias. Primeiro, então, vamos lá. Vamos estudar com o professor Roberto. Governo geral, essa concentração, a ideia de centralizar o poder na colônia, poder português na colônia, na região de Salvador, e vamos entender um pouquinho dessa dinâmica pincelada, aí, um breve estudo, porque imagine nós entendermos toda a sociedade colonial, precisaríamos de muitas aulas. Vamos fazer um estudo bem superficial sobre como que era organizada a sociedade colonial. Retomando a aula passada, vocês viram, capitanias hereditárias. Quem lembra aí? Vamos ver. O governo português, a coroa portuguesa, precisa começar a fazer um sistema de colonização. Não estava interessada no início, mandou a esquadra de Portugal, de Cabral, fez ali a carta de caminha, mandou um navio só com o documento para fazer uma espécie de uma garantia de posse ali com o rei Dom Manuel e pronto, parou por ali. De 1500 a 1530, esquadras de policiamento no litoral, parou por ali. Até que ameaças de invasões estrangeiras, presença de esquadras francesas e holandesas, principalmente francesas, que não estavam respeitando o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha, obrigaram que a coroa portuguesa encontrasse um caminho, um método para garantir as posses, para garantir, para não perder e também para expulsar a presença dessas invasões estrangeiras. O método encontrado, para não gastar dinheiro, foram as capitanias hereditárias. Uma espécie de terceirização, não posso esquecer desse conceito, na época da faculdade falávamos muito sobre isso. Você não tem dinheiro, ou você não quer gastar dinheiro com colonização, você pega ali 12 capitães, 12 nobres da confiança, ou chamados amigos do rei, né? Ali da corte de Lisboa, você entregam para eles, desses 12, Martim Afonso em São Vicente e Duarte Coelho, capitanearam as duas regiões, Pernambuco e São Vicente, deu êxito, plantaram cana-de-açúcar. Das outras, maioria não funcionou financeiramente, mas foi o que a coroa portuguesa precisava para garantir posse, mínimo de êxito através do plantation, através da economia da monocultura da cana-de-açúcar. Nessa aula agora vamos ver que esses dois caras ficaram com muito poder. Tanto a capitania de São Vicente, de Martim Afonso, quanto a de Duarte Coelho, em Pernambuco, ficavam com poderes muito descentralizados. A coroa portuguesa, preocupada com esses dois poderes, resolveu criar um representante direto do rei aqui, mas que centralizasse nem em Pernambuco, nem em São Paulo, nem em São Vicente, que fosse no centro desses dois, escolheram Salvador. Governo geral, esse foi o modelo utilizado. Centralizar a política. Objetivo, centralização, representação direta do rei português, sede no governo geral, Bahia, na capitania da Bahia. Foi criada a primeira cidade da história do Brasil. A primeira cidade é Salvador. E não confundir, cai muito em vestibulares, a primeira vila do Brasil, que é São Vicente. Não é cidade. É a vila de São Vicente. Só para deixar bem claro para vocês. Cidade de Salvador, primeira cidade. Primeira vila, 1532, 1533. São Vicente, agora hoje é uma cidade. Governo geral. Esses
principais representantes, Mendiçá, que se destacaram nesse período, tem uma caracterização em organizar a representatividade do governo central em Salvador, tem todo um processo de modernização, burocratizar a capitania de Salvador, a cidade de Salvador como sede do governo, como se fosse uma espécie de capital da colônia, é a capital da colônia, e esse governo faz algum tipo de sistema administrativo. É como se reagrupar, vamos ler junto com vocês, com a reagrupação das terras da colônia portuguesa, sob a responsabilidade do rei Portugal, um novo sistema administrativo teve que ser criado. Em 1548, o governo português implementou no Brasil o governo geral, no qual se tornava responsável pela administração de todo o território de domínio português na América. As capitanias pararam de funcionar? Não é por aí. As capitanias continuam funcionando. Aliás, por vários séculos, inclusive, século XVII, século XVIII, as capitanias ainda estão funcionando. O que modifica é uma ideia de centralização política, para que os capitães, Martim Afonso, Duarte Coelho, vamos pegar o exemplo que foram as capitanias que mais deram êxito na economia com a plantação de cana-de-açúcar, ficassem muito poderosas e havia uma determinada ameaça que eles poderiam, com esse fortalecimento, nem uma ameaça, dizeres, ouvia-se falar que eles poderiam, com esse fortalecimento e essa concentração de poder muito na mão do capitão donatário, e ainda por cima com características quase que monárquicas, né? Porque passava de hereditariedade. O filho de Martim Afonso iria assumir a capitania, o filho de Duarte Coelho iria assumir a capitania. São características muito parecidas com a monarquia, e tinham medo que essas duas capitanias pudessem se tornar futuros reinos independentes ou se rebelarem contra a coroa. O governo geral tem essa principal característica: concentrar o poder, tirar a centralização política dos dois capitães, que vão continuar funcionando as capitanias, mas havia uma centralidade do poder na cidade de Salvador. Uma estratégia da coroa portuguesa na administração da colônia portuguesa. Próximo slide. Tive a oportunidade de visitar Rio Grande do Sul. 7 povos das missões. É uma missão jesuíta, hoje um dos pontos turísticos do Rio Grande do Sul. É uma antiga missão jesuíta, padres jesuítas que vieram nesse período, logo, inclusive a coroa, o governo geral tem uma característica em trazer, em liberar, em aproximar esse diálogo da catequização, até porque é interesse da coroa portuguesa que os padres jesuítas façam esse processo de catequização, porque a ideia deles é que índios civilizados seriam mais fáceis de serem escravizados do que você enfrentar, por exemplo, pegar ali um nativo, um caçador ali originário da Amazônia, vai tentar escravizar o cara que conhece a mata, que tem a técnica de proteção, ele é um guerreiro, ele é um caçador. Agora vai pegar um outro, catequizado, bonitinho, ali na missão, desprotegido, desarmado, só com o crucifixo no pescoço. Qual que é mais fácil para ser escravizado? Claro que os padres não deixavam. Claro que nós temos muitas histórias de padres que morreram defendendo os seus índios que tinham sido catequizados. Mas para a coroa portuguesa e para aqueles que queriam escravizar os indígenas, as missões dos padres jesuítas era uma forma mais prática, menos agressiva, mais fácil para escravizar, o chamado apressamento de indígenas, que é o termo utilizado para entendermos a escravidão indígena, que foi uma mão de obra muito utilizada também. Os livros de história às vezes acabam colocando mais, não é o que é mais, o que é menos, não é isso que é o importante, não é isso que eu quero dizer, mas colocam um foco maior na escravidão africana, como se não tivesse tido ou pouquíssima participação da mão de obra indígena. Pelo contrário, tanto quanto africana foi utilizada também a mão de obra indígena. E os livros de história, às vezes, alguns cometem esse erro de querer colocar que os indígenas não preferiram usar o povo africano como escravizado, porque o povo indígena não tinha um foco, uma visão para o trabalho, eram culturalmente mais difíceis de serem domesticados para o trabalho. Então tem que cuidar com essa visão, esse estereótipo, e alguns livros de história, principalmente os mais tradicionais, acabam cometendo essa visão
de que o indígena não foi tão utilizado. Foi sim, tanto quanto o povo africano veio para o Brasil, através dos navios negreiros, trabalharem aqui. As missões eram então os redutos, aldeias, onde esses padres da ordem jesuíta, chamados Soldados de Cristo, o Exército de Jesus, eles tinham treinamento militar para sobreviver na mata, para como se organizar, habilidades, conhecimento de sobrevivência na mata, e tinham técnicas militares e andavam armados também. Então são padres não armados, né, mas tinham como sobreviver na mata. Então eles tinham técnicas militares, tinham conhecimento e treinamento para sobreviver na mata e se aproximar desses povos nativos aqui originários da América. O filme A Missão é um exemplo dos povos ali, somente das missões jesuítas ali aqui no Paraná. Nós estamos aqui na capital Curitiba, principalmente Foz do Iguaçu, e houve inclusive choques, conflitos entre padres jesuítas contra os bandeirantes que queriam escravizar os índios, os nativos que tinham sido catequizados, e os padres jesuítas protegendo. A ordem jesuíta ficou até 1753, 56, quando o Marquês de Pombal, na famosa chamada Reforma Pombalina, expulsou todos os padres jesuítas, fazendo uma estatização da educação, porque a educação ficou na mão dos padres jesuítas. Isso que é uma curiosidade, inclusive. Se pegava o filho do colono, vamos dizer, o filho do dono do engenho, junto com os filhos dos índios que estavam sendo catequizados, e estavam no mesmo espaço, passando por um processo de educação, que nós podemos considerar os primeiros professores do que nós chamamos hoje de Brasil. Então os padres jesuítas tinham essa curiosidade, que deram um espaço de aula, vamos dizer assim, né? Estudavam a retórica, ensinavam uma espécie de um ensino religioso, mas também tinha uma carga de estudos também, chamado de uma metodologia histórica da época, utilizada pela Igreja Católica, pela ordem jesuíta. Próximo slide, meninos. Governo geral. A coroa tentava tornar a colônia mais atrativa aos olhos dos portugueses, estimulando a vinda deles para o trabalho. Falamos na aula passada que muitos degredados, banidos, mendigos, fizeram uma limpa nas ruas de Portugal, mandando para cá. Tem a famosa carta de Mendes Sá pedindo, pelo amor de Deus, para de mandar essa gentalha. Esse é o termo que ele utilizou, essa turba de gente, essa gentalha que estava vindo para cá, como uma forma de banição, degredados de Portugal para cá. E a maneira de trazer o governo geral era tentar modernizar, fazer um olhar mais atrativo para que mais portugueses viessem para cá para criar novos engenhos, para construir que fossem doados novas sesmarias, para que começasse um processo de povoamento, de colonização, que não está sendo fácil. Entre coroa e indígenas, o governo geral se preocupou até o final do século XVI em fazer muitas alianças. Após o início do século XVII, permitiu a participação maior da Igreja Católica na missão de catequização, como o professor Roberto comentou, sobre a ordem jesuíta, o Exército de Cristo. Havia também o uso da ideia da guerra justa. A guerra justa é o seguinte conceito, significado de guerra justa. Você está aqui, montou um engenho. Ah, mas tem uma tribo indígena ali que sabota a minha fogueira, a minha lavoura, diz que eu invadi a terra deles, que a terra era deles, mas, foi doação, foi o capitão que me deu essa terra, eu plantei, é minha. Aí o que acontece com essa questão de terra? Você pode, você vai lá também, de uma maneira de super boa fé na cabeça do português. Você estava ali para catequizar, para colocar o índio para trabalhar como escravo na tua lavoura, mas se o índio não quiser aceitar nem a catequização, é claro, óbvio, e nem a escravidão, você poderia utilizar de violência, inclusive de assassinato, contra esse índio que está sendo um empecilho, está atrapalhando o processo colonizador. Então você utiliza de violência justificado, a guerra é justa. Eu tentei, catequizar, tentei falar para o cara ser escravo. Ele não quer, eu posso matá-lo. Óbvio, né? O que vocês acham que ia acontecer? Muitos conflitos sociais. Como que é essa sociedade colonial? Esses engenhos, essa sociedade colonial, tanto a de Martim Afonso, Duarte Coelho, as outras, tinham uma organização de plantio chamado plantation, que é o quê?
Monocultura, cultura, plantio. Um plantio só, vocês lembram que era cana-de-açúcar, principalmente. Mão de obra escrava, indígena no início, depois com o tempo aumenta o número, acredita-se entre 5 a 10 milhões de africanos vieram trabalhar no Brasil como escravizados. Latifúndio, as sesmarias das capitanias. Primeira vila, São Vicente, 1532. Primeira cidade, Salvador, 1549. Concentrar a cidade como sede administrativa do governo geral. Presença francesa, 1555, França Antártica, no Rio de Janeiro. Os franceses invadem, são protestantes evangélicos. O termo correto é huguenotes, o certo eles são evangélicos não, é um termo mais atual. Protestantes, ok? É de uma outra linha religiosa. Na França são chamados de huguenotes, na Inglaterra são chamados de puritanos. Hoje, aqui no Brasil, são os presbiterianos, só para vocês se sintonizarem quem são eles, mas nessa época você não pode ainda usar o termo evangélico, seria melhor usar o termo protestante ou reformistas. Seria um conceito melhor para nós utilizarmos nesse período. Na Suíça são os calvinistas. Agora está mais claro, professor, quem são esses huguenotes. Eles estão fugindo da França por causa de questão religiosa, principalmente conflitos entre católicos radicais franceses contra esses reformistas, contra esses protestantes, que na França são chamados de huguenotes. Invadem Rio de Janeiro, fundam a cidade França Antártica, depois são expulsos em 1560, 5 anos apenas. França Equinocial invade novamente o Maranhão e são expulsos em 1615. Ficam 5 anos, então, Rio de Janeiro, 5 anos Maranhão, conflitos, inclusive, com os portugueses. Os portugueses conseguem se organizar com policiamento e expulsar os franceses. Fechamos o nosso conteúdo aí. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, estudado junto comigo, assim como eu também estudei junto com vocês. E, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, galera. Valeu, obrigado.